Irmãos, hoje é quinta-feira, é pouco depois de meio-dia aqui em Texas, e como eu já tenho dito para a irmã, é um dia muito lindo. Na semana passada tivemos um, um inverno verdadeiro, era chuva e neve e gelo para todo lado. E eu não sou do frio, não, gosto do clima lá do Amazonas. Agora, por alguns minutos, quero falar com os irmãos em relação com o livro, a Bíblia. E como diz o Paulo para Timóteo, eu estou meio alegre em participar com os irmãos e desejo que a paz e a graça, a parte de Deus, nosso Senhor, esteja com cada um dos irmãos. Agora, os versículos chaves que nós queremos olhar hoje é Mateus 1 e capítulo 1 e versículo 17. Agora, este princípio do Novo Testamento, este versículo sobre o livro, que é realmente a palavra de Deus, assim que começa o Novo Testamento, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Agora, este livro e as escrituras de Gênesis até o livro de Apocalipse não contém as palavras de simples ou meros homens, mas é do próprio Deus. É apropriado agradecer a Deus por dar a Santa Bíblia, o seu livro. E o tesouro de sabedoria que abrange a vida que ele contém e que precisamos para a salvação e a nossa vida diária. Agora, há um pregador bem conhecido do século XIX, J.C. Riley. Ele disse uma vez que o inglês mais pobre pode entender sua Bíblia, sabe mais sobre a religião e que os filósofos e os sábios da Grécia e Roma. É mesmo. Alguns dos irmãos vão se lembrar do Frederico Orr. Frederico contava de uma senhora lá onde ele trabalhava, que ela era o puxa-saco do padre lá. Ela tocava o sino na hora de culto, limpava a casa do padre e tudo isso. Mas, coitadinha, ela não sabia nem ler, nem escrever. Mas, com um tempo, encontrando com o irmão Frederico, que já os irmãos sabem que o irmão Frederico já está em casa, Ele foi para o céu já faz alguns anos, mas essa senhora aceitou Cristo como seu Salvador. Aí ela encontrou com o padre um dia lá e ele estava um pouco aborrecido até com ela, porque ele não limpava mais a casa, nem tocava o sino lá da igreja. E ele contou, Frederico disse que ele não assistiu, mas era outra pessoa que contou, que o padre esculhambou com ela. Ela não respondeu nenhuma palavra. Aí, quando ele acabou de falar, ela olhou para ele e começou a cantar um corinho que ela tinha aprendido lá na igreja onde o pastor Frederico estava. Ela contava, eu sou crente em Jesus, sou crente em Jesus, tenho salvação, paz no coração. Aí, quando ela terminou o corinho, o padre não tinha nenhuma palavra para responder a ela e foi embora. Mas sabemos que é um tesouro ter a palavra de Deus em nossas mãos. Irmão, não deve passar nem um dia sequer sem ler e estudar um pouco a palavra de Deus. A maneira como abordamos este livro não é questão de pouca importância, realmente desculpe, mas é de muita importância. Mas devemos ler e estudar a palavra diligentemente todos os dias. Nós devemos ter uma firme determinação de crer e praticar tudo que encontramos na palavra de Deus. E orando pela instrução e também o poder do Espírito Santo em tudo isso. Após esta declaração,
que vimos aqui no livro de São Mateus, há 16 versículos traçando a linhagem de Abraão até Davi e a família de Cristo. E não devemos pensar que esses versículos são versículos inúteis, mas ou menos inspirados do que as outras palavras, porque cada palavra da Santa Bíblia é inspirada por Deus. Agora, com eles aprendemos que o nosso Deus é soberano. Ele sempre vai cumprir a sua palavra, as suas promessas. O Senhor é todo-poderoso e ele prometeu que na semente de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. E isto era uma verdade. Podemos ver até no dia em que nós estamos morando. E ele levantaria, Deus ia levantar um salvador da linhagem de Davi. Essa promessa foi feita em Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Deus fez aquela promessa para Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora é interessante, há um versículo também em Isaías capítulo 9, versículo 7, que diz assim: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus cumpre. Deus tem cumprido essa promessa. E ainda haverá outras coisas que vão acontecer em relação com essa promessa. Agora, os crentes verdadeiros devem reconhecer esta lição e consolar-se com o fato de que o nosso Pai Celestial é aquele que começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Também gosto de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado. Agora, graças a Deus, ele vai cumprir todas as promessas. É por isso que, em versículo 17, nós temos essas palavras em relação com a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia. 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Irmão, podemos ver através desses versículos, Deus está controlando as coisas. O Paulo, quando ele escreveu para os crentes em Gálatas, nós podemos ler que quando o tempo certo, o tempo determinado para Cristo, ele veio, nasceu de uma mulher e morreu na cruz, mas fazendo isso, ele diz para os colossenses, ele levou todos os pecados do mundo e foi com ele quando ele morreu na cruz. Devemos lembrar que no livro de Deuteronômio, Deus falou que amaldiçoado aquele que é pendurado numa árvore. Nesse caso, era a cruz de Cristo. Agora, este versículo segue uma geração detalhada que leva a família na qual Cristo nasceu na linhagem de José.
E quando olhamos para esses versículos, devemos ser gratos pela a soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Porque naquele dito tempo, eu estou bem preparando uma devoção sobre as palavras de Jesus. Quando a primeira vez foi no livro de João, quando a Maria estava numa festa de casamento, acabou o vinho, ela foi para Jesus e disse, olha, não tem mais vinho. Era coisa de celebrar aquele casamento. Aí Jesus disse para ele, mulher, o meu tempo ainda não chegou. Ele tem um plano e é minuto por minuto, segundo por segundo, o plano de Deus será efetuado. Então, nós devemos ser gratos pela soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Agora, como Mateus aponta, por meio do plano de Deus, ele ordenou exatamente 14 gerações que deveriam separar 4 pontos centrais da história bíblica. A história bíblica. A entrega da promessa da semente de Deus, Cristo a Abraão. Agora, o segundo ponto que notamos aqui, que é o governo profético messiânico do rei Davi. E o terceiro, o ponto profético até a destruição de Judá e o exílio na Babilônia. E o quarto ponto, o nascimento de Jesus. Agora, uma segunda coisa que notamos aqui é que esta linhagem, embora tenha vários pais piedosos, também contém filhos perversos, filhos maus. Mas no final da lista desses nomes vem o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Embora Cristo seja o Deus eterno, ele se humilhou para se tornar um homem, viveu uma vida sem pecado e se tornou nosso profetizado redenção. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, sua genealogia é outro bom exemplo de como Deus usa as falhas dos homens maus para realizar os seus propósitos. Agora, da mesma forma, Deus demonstrou sua bondade na vida da patriarca José. Ele mostrou quando havia sido vendido como um escravo no Egito, falsamente acusado e preso, e depois feito o segundo maior governante no Egito. Agora, em retrospecto, morreu o pai de José. Aí os irmãos que tinham vendido ele como um escravo pensavam agora que o pai faleceu, ele vai se vingar. Aí foram para falar com ele, e eu gosto das palavras, a resposta de José em Gênesis 50, versículo 20. Ele disse, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, teve outra ideia, Deus, porém, o intentou bem para o bem. Para o bem. Para fazer o que se vê neste dia. Isto é, conservar muita gente com a vida. Já pensou se os irmãos de José não tinham o vendido como escravo, ele indo para o Egito? Aí chegou aquela época que não houve alimentação em Canaã. Só no Egito, onde Deus tinha transformado a situação de um dos seus filhos, José. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus e que esta palavra nos ensina que Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus onisciente, ele é o Deus onipresente. A soberania de Deus
é uma coisa que nós tivemos que dar graças a Deus. Então, irmãos, até nosso próximo encontro. Eu te amo e espero que a paz e amor do Senhor e a graça dele esteja com cada um dos irmãos. Eu te amo. Tchau. Até o próximo.